Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo o vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e nós vamos trabalhar dois sistemas: o sistema excretor e o sistema imune. Vocês viram o rim, né? Então, serve para quê? Para eliminar substâncias em excesso ou então que sejam tóxicas para o organismo. Essas substâncias eliminadas são usualmente água, sais e compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados são de três tipos: amônia, ureia e ácido úrico. A amônia é a mais tóxica dos três. É, por exemplo, excretada pelos peixes ósseos. A ureia, ela tem vamos dizer assim, uma toxicidade intermediária e é feita no fígado dos animais. É o caso, por exemplo, do que acontece com a gente. O ácido úrico é o menos tóxico dos três, no entanto, ele é o mais caro para ser fabricado e é o produto que é excretado por aves, répteis. Eu não coloquei aqui, mas também é um produto que os insetos excretam. O sistema excretor humano é constituído de dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins são os nossos órgãos principais da excreção, porque eles fazem a urina, particularmente nessa região aqui, ó, periférica, chamada de córtex. É nessa região que a urina é produzida. No córtex existem milhões de estruturas chamadas de néfron, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Uma área que tem contato sanguíneo, afinal de contas o rim filtra o sangue via esse contato com os vasos sanguíneos, especificamente nessa região que eu estou marcando aqui, chamada de glomérulo. O sangue chega aqui pela chamada arteríola aferente, circula no glomérulo e sai pela arteríola eferente. O glomérulo fica repousado na cápsula de Bowman. Depois o que se tem é um longo tubo, primeiro contorcido proximal, alça néfrica, contorcido distal e túbulo coletor. Cápsula, túbulo contorcido proximal, alça néfrica, contorcido distal e o túbulo coletor. Vamos analisar um pouquinho melhor a função do néfron. Isso aqui é o glomérulo e aqui é a cápsula de Bowman. O que acontece aqui? O processo de filtração, que é o processo de saída de líquido por dentro aqui, ou pela superfície, na verdade, do vaso do glomérulo, dada a alta pressão aqui. Dessa forma, acontece a formação de pequenos espaços chamados de fenestrações. Através desses espaços, o líquido sanguíneo sai. Veja bem, sai o líquido, não sai proteína, não sai célula como hemácia, glóbulo branco, não sai plaqueta, sai apenas sais, glicose, aminoácidos, ureia e água. A saída é grande, chega a sair aqui nessa região, para o processo de filtração, algo em torno de 180 litros de líquido por dia. Mas chega aqui no final menos de 2 litros, porque esse é o papel dos tubos. O papel dos tubos é fazer a reabsorção, ou seja, de recolher esse material e devolver para a corrente sanguínea. Aqui vocês estão vendo todo esse processo de recolhimento. Essas setas em vermelho mostram que essa reabsorção está sendo feita de maneira ativa, ou seja, com gasto de energia, e essas setas em azul sem gasto de energia, chamado processo passivo. O saldo entre filtração e reabsorção a gente chama de urina. Dois hormônios são fundamentais para o controle da função urinária. Primeiro, o ADH, também chamado de vasopressina, hormônio antidiurético que aumenta a reabsorção de água, portanto ele reduz a urina. Sua falta crônica resulta num quadro clínico chamado diabetes insípida, onde a pessoa urina muito, mas não tem nada a ver com açúcar esse problema, tá? E é também sabido o efeito inibitório que o álcool tem na produção desse hormônio, de modo que a pessoa, quando faz ingestão de bebida alcoólica, tende a aumentar a sua diurese. O outro hormônio que vocês vão ver lá no sistema endócrino, que também age nessa região, é a aldosterona. A aldosterona, ela, no entanto, aumenta a reabsorção de sódio, particularmente, ela está ligada com o aumento de pressão sanguínea. O hormônio chama aldosterona, vem das suprarrenais. Gente, o outro sistema que eu queria brevemente mostrar para vocês é o sistema imune. Vocês estão vendo aqui o nosso sistema de defesa, vocês estão vendo aqui um glóbulo branco englobando o micro-organismo. O sistema imune é um sistema de defesa. Eventualmente ele pode atacar doenças ocasionadas pelo ataque do sistema imune. A gente chama de doença autoimune, é o caso do vitiligo, tá vendo? Esse processo de despigmentação dado pela ação dos leucócitos. Tá aqui os leucócitos, gente, glóbulos brancos. São vários. Neutrófilo é o glóbulo branco mais comum do sangue, é o responsável pela formação do pus. Eosinófilo e basófilo já ocorrem no sangue, mas com uma quantidade muito diminuída. O linfócito é uma célula muito importante na nossa defesa, porque organiza a nossa defesa, e uma subpopulação deles faz anticorpos, e os monócitos viram macrófagos, que são, como por exemplo, aquela célula que a gente viu, uma célula poderosa no sentido de fagocitar
micro-organismos. Muito bem, aqui vocês estão vendo uma resposta básica, porém inespecífica, que acontece quando acontece da gente, por exemplo, se ferir com uma farpa. Então aqui, ó, machucou, bactérias entraram, logo quando isso acontece, células do tecido conjuntivo provocam a dilatação do vaso sanguíneo para facilitar a saída dos glóbulos brancos e a defesa contra essas bactérias. Essa saída dos glóbulos brancos que vocês estão vendo aqui, a gente chama esse mecanismo de diapedese, a saída desses glóbulos brancos. Essa resposta é inespecífica. A resposta específica do nosso sistema consiste na produção de anticorpos, que são proteínas que reagem com o determinante antigênico que está presente no micro-organismo invasor. Esse processo começa com o englobamento do invasor por macrófagos. Os macrófagos englobam o invasor e depois expõem alguma proteína do invasor em sua superfície. Essa proteína escolhida do invasor e agora exposta na superfície do macrófago a gente chama de antígeno. O antígeno ele recebe vamos dizer assim, a visita de um linfócito especial, o linfócito T. O linfócito T reconhece o antígeno na superfície do macrófago depois que ele destruiu e aciona uma outra população de linfócitos chamada linfócitos B, tá vendo? O linfócito T aciona o linfócito B, que então faz anticorpos. Aqui de novo, o antígeno estava presente no micro-organismo que invadiu, é fagocitado pelo macrófago, o macrófago seleciona esse antígeno e apresenta para o linfócito T, que aciona o linfócito B, que faz anticorpos. Ter anticorpos significa estar imunizado. Há duas formas de imunização. A passiva, onde os anticorpos são recebidos. Isso acontece na imunização materno-fetal ou quando a gente aplica soro. Aí a imunização é passiva, a pessoa recebe os anticorpos, que acontece, por exemplo, em acidentes ofídicos, ou seja, com picadas de cobra. E a imunização ativa é aquela onde é injetado antígenos. Isso acontece quando ficamos doentes, então passamos a ficar imunizados, ou então quando a gente usa vacina. Então, na vacina existe injeção de antígeno. Demora um pouquinho para fazer efeito, mas em compensação a imunização ativa é muito boa, porque gera o que a gente chama de memória imunológica, ou seja, a gente fica preparado anos a fio para qualquer contato com esses antígenos. Está aí a vacina como era feita antigamente e, finalmente, isso aqui a gente já viu, o sistema genital masculino. E é isso aí, pessoal. Um abraço!